Fala pessoal, vamos para mais uma aula de saúde do idoso, continuando com o tema doenças do sistema nervoso. E hoje nós vamos falar sobre a doença de Parkinson. Então a doença de Parkinson, ela atinge prioritariamente as pessoas idosas, geralmente aí a partir dos 65 anos, a incidência da doença ela vai aumentando. Tá? E no Brasil existem cerca de 200 mil pessoas diagnosticada com Parkinson, segundo os dados do Ministério da Saúde. Então, o Parkinson ela é uma doença neurológica, porque atinge o sistema nervoso, e é uma doença crônica. Tá? Ela tem evolução lenta, e a pessoa vai conviver com essa doença durante muitos anos. Tá? Então, ela tem essa progressão lenta, e conforme o tempo vai passando, os sintomas dela costumam piorar, e o nível de incapacidade que ela gera também vai aumentando com o tempo. E essa doença está intimamente associada com uma desordem na principal célula do sistema nervoso, que é o neurônio. Tá? Então, devido ali a um problema nessa célula, onde ela vai ter uma queda na produção de um neurotransmissor específico, isso vai causar uma série de problemas, uma série de sintomas. Então, as regiões do cérebro com esse defeito nos neurônios, essas regiões elas não vão conseguir se comunicar como deveriam. Tá? Então, vai haver uma falha nessa comunicação. Então, aqui nessa ilustração, a gente tem vários sintomas que a gente pode observar num paciente com Parkinson. Tá? E esses problemas eles estão associados a uma diminuição intensa na produção do neurotransmissor dopamina pelos neurônios. Então, num paciente com Parkinson, a gente vai observar os sinais característicos, principalmente esse, a inclinação da cabeça para frente, e parece que a pessoa está sempre olhando para o chão. Ela pode apresentar uma certa rigidez ali na expressão facial, ela não manifesta mais emoções assim através das expressões do rosto. A postura também vai ser inclinada para frente. A pessoa pode apresentar perda de olfato, tá? É comum também. Salivação excessiva, rigidez nas articulações e rigidez muscular, bradicinesia, que é a lentidão do início dos movimentos. Tá? Então, se a pessoa quer levantar o braço, ela vai fazer o movimento, mas ela vai fazer de uma maneira lenta. Os tremores, tá? Que é o principal sintoma, o mais característico do Parkinson, são os tremores. A pessoa também vai apresentar desequilíbrio ao andar e aquele caminhar arrastado. Isso aí para o idoso é perigoso, porque vai aumentar o risco de queda. E o idoso também pode apresentar incontinência urinária. Tá? Ele fica com aquele gotejamento de urina contínua e vai ter que usar a fralda ou algum tipo de absorvente. Então são sintomas que eles são incapacitantes, diminuem a qualidade de vida da pessoa, tá? E podem levar o idoso também, por exemplo, a desenvolver uma depressão. Então, quais são as causas? A principal causa está relacionada à degeneração dos neurônios. E assim como todas as células do nosso corpo, elas se renovam. Então, elas têm ciclos de renovação. E a partir de uma determinada idade, ali mais ou menos por volta dos 25 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o nosso corpo ele chega no ápice, e a partir dali, a cada ciclo de renovação dessas células, elas vão se deteriorando um pouquinho mais. Elas não se recuperam mais como eram antes. Elas vêm sempre um pouquinho pior. Aí ocorre essa degeneração progressiva, que é um fator aí natural da velhice, do envelhecimento. Todos nós vamos passar por isso. Vocês, que ainda são bem jovens, ainda não chegaram nesse ponto. Vocês ainda estão na fase ali de crescimento e depois vão chegar na fase de maturação. Depois da fase de maturação, começam a aparecer ali os primeiros sinais do envelhecimento. Tá? E por que acontece isso? Porque a cada ciclo de renovação, depois que você chega lá no ápice, as células elas vão se degenerando. E nos neurônios pode acontecer deles, através desse processo degenerativo, eles podem produzir a dopamina numa quantidade insuficiente, de maneira inadequada. Então ele perde essa capacidade. Mas um motivo assim exato
sobre o porquê que algumas pessoas têm e outras não, ainda não se chegou a um consenso. Tá? Então, a causa mesmo, uma prova científica de quais são as causas, ainda não existe. Então, o que existe hoje são algumas teorias que podem explicar, mas não são comprovadas 100%. Tá? São apenas teorias. E o que dizem essas teorias? Que o Parkinson pode ser causado por fatores genéticos, tá? E pode ser também proveniente de mutações e de fatores ambientais, como exposição a poluentes, como pesticidas, produtos químicos, materiais tóxicos, metais pesados, coisas do tipo podem levar a pessoa ao longo da vida a desenvolver o Parkinson. Tá? Mas são teorias. Aqui nessa imagem, a gente tem a ilustração de um neurônio que produz normalmente a quantidade adequada de dopamina e consegue fazer a comunicação ali do impulso nervoso, tá, entre as regiões do cérebro. E aqui embaixo a gente tem um neurônio de uma pessoa com Parkinson. E aqui a gente consegue ver, né, que a quantidade de neurotransmissor que ele libera na fenda sináptica é muito menor. Tá? Isso vai fazer com que essa informação, né, esse impulso nervoso, ele não seja transmitido de uma maneira adequada. Por isso que a pessoa vai sempre apresentar algum tipo de sintoma relacionado ali à parte motora, fraqueza, dificuldade de movimentação, tremores, tá? Tudo relacionado com esse mecanismo aqui dos nossos neurônios. Então, sobre os sintomas, o mais comum, né, que a gente pensa assim, em primeiro lugar quando fala em Parkinson, são os tremores. Mas os primeiros sintomas e o aparecimento da doença, ela começa de uma maneira muito sutil. Então, no início, a pessoa pode nem se dar conta, nem o paciente, nem os familiares, que ele está começando a apresentar algum tipo de sintoma de Parkinson. Porque muitas vezes, né, acabam considerando esses sintomas iniciais, que são leves, como se fosse uma coisa natural do envelhecimento. Tá? Então, isso aí pode dificultar a identificação precoce da doença. Então, muitas pessoas acreditam que o Parkinson ele se limita aos tremores, mas não, existem uma série de outros sintomas que vão acometer o paciente com Parkinson. Então, os tremores, como a gente já falou, é o mais característico, e ele pode ali começar nas mãos, nos braços, e depois vai progredindo para outras áreas do corpo. Tá? Pode até atingir a face, os músculos aqui da boca, né, da mandíbula. E esses tremores acontecem inclusive quando a pessoa está em repouso. Outros sintomas, né? A micrografia, que é a tendência da pessoa ter uma dificuldade maior de escrever, e a escrita ela começa a ficar num tamanho menor do que o convencional. Tá? Então ela tem essa característica de a escrita começa a ficar menor, a letra diminui, o espaço entre as letras também. O rosto ele pode ficar pouco expressivo, aquele olhar fixo, parado, sem expressão facial. A má postura, a inclinação para frente, o olhar sempre parecendo que a pessoa está olhando para o chão, essa inclinação, né, a cabeça com essa posição baixa. A má postura, a voz pode ficar fraca, a pessoa pode apresentar hipotensão postural. O que é isso? Quando você fica sentado e quando logo após levantar, você tem uma queda brusca da pressão e isso pode fazer com que você até caia no chão, se machuque. Perda olfativa. Tá, muitos pacientes com Parkinson vão apresentar esse sintoma e isso também pode influenciar no paladar. O Parkinson, por conta desses movimentos involuntários e dos tremores, pode afetar o sono, tá, de uma maneira muito importante, porque esses tremores acontecem inclusive em repouso. Então a pessoa pode ter esses tremores, esses movimentos involuntários durante o sono. E isso vai prejudicar muito a qualidade do sono e a qualidade de vida desse paciente. Dificuldade de caminhar. Tá? Esse sintoma está relacionado ali à parte motora e também aos tremores. E isso é devido à dopamina, como a gente já tinha falado. Então, essa dificuldade de caminhar, esse andar arrastado, isso pode levar o idoso à queda e a fraturas. E isso pode levar a internações, por exemplo, uma quebra de um fêmur, tá, de um osso da região do quadril, isso é gravíssimo. E constipação, porque o ato da defecação também depende de força muscular.
e como os sintomas todos têm a ver com a parte motora e muscular, também pode afetar na defecação desse paciente, levando à constipação. E para a gente finalizar, vamos falar sobre o tratamento. Tá, então, ainda não existe cura para a doença de Parkinson, mas com a evolução, né, dos medicamentos, existe uma maneira de tentar retardar o avanço da doença, tá, de impedir o progresso e também de controlar um pouco os sintomas. Então, esses medicamentos, né, eles podem controlar os sintomas até por bastante tempo, mas eles não conseguem impedir que a doença avance. Ele só vai conseguir retardar esse avanço. E conforme o tempo vai passando, né, mesmo com doses mais altas dos medicamentos, a doença ela continua progredindo. Então, a primeira linha de tratamento é o tratamento medicamentoso, tá, que eles procuram combater uma das causas da doença, que é a falta de dopamina no cérebro. Então, muitos medicamentos eles vão tentar reproduzir o efeito desse neurotransmissor. A gente já viu isso em farmacologia. Tá? Então, esses medicamentos que vão ali tentar reproduzir o efeito da dopamina, eles vão reduzir os tremores, a rigidez muscular, e vão melhorar a capacidade de coordenação dos movimentos. Tá? E esses medicamentos eles vão ter um resultado muito bom durante bastante tempo. Mas, conforme a doença avança, né, e o tempo vai passando, essa dose tem que ser reajustada até chegar a um ponto que ela não vai mais fazer efeito. E aqui existem alguns medicamentos fornecidos pelo SUS. Tá? Aqui tem alguns exemplos de medicamentos que são usados aí no Parkinson. Fica aí a título de curiosidade. A segunda linha de tratamento é a reabilitação através de exercícios, né? de terapias complementares, principalmente com a fisioterapia. Isso costuma ajudar muito e prolonga ali a qualidade de vida e a autonomia do paciente. Tá? É uma linha de tratamento importantíssima, pode ser associada com tratamento medicamentoso. E a terceira linha de tratamento é um tipo de tratamento que não é tão acessível assim, mas que já começa a ser utilizado para combater o Parkinson, que é a cirurgia, que é uma cirurgia que ela é funcional e ela é específica para a doença de Parkinson. Tá? Ela consiste numa estimulação cerebral profunda, conhecida com a sigla DBS. Tá? E hoje em dia é a técnica mais utilizada para o tratamento da doença. Tá? Então, são essas as 3 linhas de tratamento possíveis na doença de Parkinson. Depois, quem quiser pesquisar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Sobre esse tipo de intervenção cirúrgica, fica aí como uma atividade complementar. Tá? Então, nós fechamos aqui a matéria do 4º bimestre, tá? Das doenças neurológicas, doenças do sistema nervoso. Conseguimos fechar o conteúdo com calma, né? Até um pouquinho antes do término das aulas. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem no chat que eu respondo. Um abraço, pessoal!